Essa é mais uma continuação da obra. Efter improperly, licking a dog, I became a billionaire. Lembrem-se de se inscrever no canal, deixar seu like e seu comentário. E para você, já inscrito aqui no canal, meu muito obrigado por todo o seu apoio. E agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Depois que os colegas do protagonista o convidaram para comer, ele se encontrou em frente a um restaurante que parecia ser de 5 estrelas. Isso levantou a dúvida se aqueles 3 realmente o convidaram para um lugar tão caro, mas ele decidiu entrar sem pensar muito nisso. Lá dentro, ele se lembrou de que já havia comido com Embo naquele restaurante e que Sean e os outros estavam na cabine do 3º andar. Já no 3º andar, Lin Xin decide tirar uma selfie para enviar ao seu colega e perguntar se ele já havia chegado, pois ele estava na entrada do 3º andar. No entanto, enquanto enviava a mensagem, uma mulher, sem motivo aparente, o confronta, perguntando por que ele tirou uma selfie, exigindo que ele apagasse a foto e se desculpasse. Isso, no entanto, não seria possível, pois Lin Xin nunca tirou uma foto dela, e ele tenta explicar isso, dizendo que não a fotografou em segredo. Mas a mulher, que se considera bonita, diz que isso é o que todos os caras que tiram fotos dizem e o acusa injustamente, perguntando se ele pensa que ela é estúpida. Ela diz que se ele não apagar a foto até contar até 3, ela chamará a polícia, e ainda faz um pouco de alarde diante das pessoas, dizendo que é incrivelmente bonita e que onde quer que vá, homens desprezíveis a fotografam em segredo. Cansado de tudo isso, Lin Xin atira de sua nuvem quando mostra seu telefone e diz que não tirou nenhuma foto, pedindo que ela abra os olhos e veja claramente. Nesse momento, Lu Yaji aparece, feliz por ter encontrado Lin Xin. Isso também surpreende o prota, pois ele não esperava encontrá-la ali, mas já que estavam juntos, os dois decidem entrar juntos, surpreendendo a mulher que o estava acusando anteriormente. As pessoas no local, ao verem isso, comentam que a namorada daquele homem é muito bonita, então não há necessidade de tirar uma foto de uma cara de plástico. No entanto, a mulher, indignada com o acontecimento, continua pensando que é linda, dizendo que todos estão cegos, pois ela é mais bonita que essa falsa celebridade. Enquanto o casal se dirigia para se sentar, Lin Xin pergunta a Lu Yaji por que ela foi até lá e onde estavam Zhou Tong e os outros. A garota responde que, como hoje é seu aniversário, ela queria passar o dia com ele, por isso, pediu aos amigos que ajudassem. Isso começa a esclarecer as dúvidas do prota, que se perguntava como aqueles 3 chegaram a um restaurante de tão alto nível. A garota continua contando que, quando ela contou a eles, eles aceitaram imediatamente, como era de se esperar de bons amigos. Mas, deixando isso de lado, Lu Yaji, enquanto entregava seu presente, o parabenizava pelo aniversário, o que faz o prota agradecer e pensar que não tem problema em passar o dia com ela, já que, enquanto não estiverem em um campo de batalha, está tudo bem. No entanto, essas palavras não foram ouvidas pelos deuses, pois naquele momento aparece a ex-namorada do prota, que, enquanto lhe dava um cinto de presente, o parabenizava pelo aniversário. A aparição dela surpreende tanto a Lin Xin quanto a garota, que, se aproximando do prota, pergunta à ex-namorada dele por que ela está ali. Mas ignorando as palavras da garota, Liu Yashenchen se aproxima do prota para comentar que aquele cinto de íris é o único que combina com seu temperamento. Lu Yaji intervém na conversa para dizer que o cinto custa apenas 50.000 yuanes, perguntando se não é um presente muito barato, já que o presente dela é um novo relógio Omega, que vale 200.000 yuanes. No entanto, longe de se intimidar com o valor, a ex-namorada do prota zomba um pouco da outra, já que Lin Xin lhe deu tantos presentes e ela simplesmente comprou um relógio de 200.000 yuanes. Além disso, ela esclarece que, embora seu cinto custe apenas 50.000 yuanes, todo o dinheiro que tem foi gasto nele. Lin Xin, ao perceber como a situação está se tornando séria, diz a Liu Yashenchen para devolver o cinto, já que não quer seu presente, o que faz Lu Yaji rir um pouco. Porém, ao contrário do que ela esperava, Liu Yashenchen leva isso da melhor maneira, pois deduz que o prota pediu que devolvesse o cinto assim que descobriu que ela havia gastado todo o seu dinheiro comprando, o que parece uma decisão muito considerada. Com isso, ela se pergunta se Lin Xin ainda a ama, e isso faz com que sua favorabilidade aumente mais 3%, totalizando 94%. Lin Xin, surpreso,
se pergunta o que está acontecendo com essa mulher, já que ele não aceitou seu presente, mas mesmo assim aumentou sua favorabilidade. A garota, encantada pelo que pensou anteriormente, diz ao prota que realmente gosta cada vez mais dele, o que faz com que Lu Yagi se irrite e diga para deixá-lo ir. E por causa dessa pequena discussão, as garotas ficaram um pouco barulhentas, o que fez com que todos ali olhassem para a mesa delas. Liu Yashenshin, sem se importar muito com isso, enquanto abria a caixa, diz ao prota que ele não precisa dizer nada, pois ela entende do mesmo jeito que ele a entende. E enquanto mostrava esses artigos, os quais não direi para que servem, ela dizia que também se lembra do traje de coelhinha que ele costumava mencionar, o que deixa Lin Xin um pouco envergonhado pela ousadia de Liu Yashenshin. Além disso, Lu Yagi repreende sua amiga por ser tão insensível, palavras que provocam mais uma discussão entre elas, o que desanima nosso prota. Mas alguém que não está desanimada, e sim surpresa, é a garota que anteriormente estava acusando Lin Xin, pois não consegue acreditar no que está vendo, já que essas duas belezas estão com ciúmes dele, e ela não pode acreditar que esse cara as tem em suas mãos. Enquanto observava de longe, percebe que Lu Yagi convida Liu Yashenshin para irem juntas ao banheiro, convite que a outra aceita. No banheiro feminino, Lu Yagi reclama com Liu Yashenshin, dizendo que a atitude de Lin Xin é bastante clara, e por isso, se ela não for embora, não faz sentido. Mas isso não é uma opção para Liu Yashenshin, que pergunta à sua amiga se ela não viu os sinais do coração do prota, que sugerem que ela deveria se afastar por um tempo. No entanto, essa conversa é interrompida pela garota de antes, que pede que elas parem de fazer barulho, além de aconselhar as garotas a entrarem na razão, dizendo que esse homem é obviamente um mentiroso pobre e rasteiro, e que não é bom o suficiente para elas. Comentando ainda que ela está sem palavras, pois as duas são garotas de grande qualidade, e há uma longa fila de rapazes que querem conquistá-las. Baseado nisso, ela pergunta por que estão brigando por esse produto de baixa qualidade. Tanto Lu Yagi quanto Liu Yashenshin, ao ouvir isso, simplesmente ficam olhando para a garota sem dizer nada, para logo depois ignorá-la e continuar a discussão. Liu Yashenshin comenta que se lembra de alguém dizendo que não ficaria com ciúmes, mesmo que houvesse outra garota, perguntando por que ela mudou de opinião. Lu Yagi responde que, se Lin Xin também gostar de outra pessoa, claro que ela não tem problema, mas e se for alguém muito irritante? Por outro lado, Lin Xin pensa em ir embora do local, já que se essas garotas não conseguem parar de se incomodar quando estão juntas, ele não consegue comer assim, e por isso vai sair dali. Mas antes de ir embora, uma voz conhecida o chama, a voz de Yu Yuan, que pergunta ao prota por que ele está visitando aquele lugar. O prota responde que originalmente marcou um encontro com seus colegas de quarto, mas não esperava que aqueles três desgraçados o deixassem. Isso, por um lado, deixa a garota empolgada, já que sua família também está comendo naquele lugar e talvez o destino os tenha feito se encontrar. Além disso, ela comenta que organizou todas as relíquias culturais e terá uma exposição individual em 2 dias, e tanto a publicidade quanto outras coisas já estão resolvidas. Dito isso, os dois pombinhos entram juntos no elevador, mas, ao descer, a garota que anteriormente o acusou fica surpresa ao ver que o prota está acompanhado de outra garota. Mas o mais importante de tudo é que essa garota é mais bonita do que as duas de antes, e, baseando-se nisso, ela se pergunta por que todas as belezas o rodeiam e que, para que isso não continue acontecendo, ela precisa expô-lo. Segundos depois, o prota pergunta a Yu Yuan por que, se ela estava jantando com sua família, de repente desceu. A garota responde que desceu para encontrar um amigo. O prota, curioso, pergunta se seu amigo é homem ou mulher, o que faz a garota rir um pouco e dizer que é uma mulher que ela conhece há muitos anos. A mulher de quem ela fala é a senhorita Xian, e, ao se verem mutuamente, ambas ficam felizes, pois fazia muito tempo que não se viam. Dito isso, a garota queria apresentar sua amiga à pessoa de quem vinha falando. No entanto, ao perceber, nota que o prota já não está mais lá, e eu, sinceramente, faria o mesmo, já que, literalmente, o rebanho se juntou. Entretanto, enquanto o prota se afastava das garotas, a garota que anteriormente o acusava tira uma foto dele e se impressiona, pois ele realmente sabe correr, mas, com a foto que acabou de tirar, ele está praticamente morto. No entanto,
Enquanto isso acontecia, o prota se sentia um pouco entristecido, e a razão pela qual se afastou foi para não prejudicar a amizade entre Yu Yuan e Xian, pois, na verdade, elas são boas amigas, embora não tenham confirmado nenhuma relação com ele. Portanto, ele não deve se sentir culpado, mas pensou que, se talvez se encontrassem, elas brigariam, como Lu Yai e Liu Yaxinxin fizeram, e isso realmente não seria nada bom. Por isso, é melhor encontrar um lugar para se esconder, e ao ver um pianista, ele diz, bingo, já que essa é a melhor opção, além de se perguntar se isso é uma coincidência. E bem, ele diz isso porque o prota anteriormente adquiriu conhecimentos e habilidades para tocar piano. Dito isso, ele se aproxima do pianista e, com uma mentira, diz que é hora de trocar de turno, pois o gerente pediu que ele viesse. Tirando sua jaqueta, comenta que esqueceu sua roupa e, portanto, vai pegar emprestado o traje dele, dizendo que não deve se preocupar, pois vai devolver mais tarde. Além disso, supostamente o diretor disse que, se ele não for pago em um dia, será pago no outro, o que o rapaz não duvida e aceita sem nenhum problema. E claro, isso deixa nosso prota muito feliz, pois assim ninguém prestará atenção nele, além de se sentir um pouco elogiado por ser tão engenhoso. Dito isso, ele começa a tocar o piano de uma forma maravilhosa, tão bela que as pessoas não conseguem evitar olhar para a pessoa que está tocando uma melodia tão linda. Até a garota que tentou caluniá-lo estava maravilhada, mas não só ela, como também a senhorita Yu Yuan e Xian, que reconheceram que a melodia que estava tocando era Golden Hour, que já é encantadora por si só, mas se torna ainda mais quando nosso protagonista toca, pois faz com que as pessoas realmente a apreciem. Por outro lado, as amigas ficam surpresas ao reconhecer que a pessoa sentada tocando essa melodia tão linda é Lin Xin, o que é muito agradável para elas, pois, como eu disse anteriormente, a melodia é muito bonita. Tanto que acredito que as garotas veem nosso protagonista como um deus, já que ele brilha de uma forma maravilhosa e fenomenal. Graças a essa melodia, as garotas começam a imaginar uma vida com nosso prota, tanto Yu Yuan, a senhorita Xian, a linda Lu e a Ji e até a ex-namorada do protagonista. Ao se imaginarem nessa situação, elas dizem que têm muita sorte de tê-lo, enquanto uma delas também comentava que o sentia falta, além de que ele é muito encantador, rico e bonito. Graças a todos esses pensamentos positivos, a favorabilidade de Yu Yu aumentou mais 20%, totalizando 74%. A favorabilidade de Xi aumentou mais 10%, totalizando 87%. E, por último, a favorabilidade de Liu Yaxinxin subiu 5%, totalizando 99%. Esses aumentos na favorabilidade impressionam o protagonista, que se pergunta se ele acabou de ter um ataque cardíaco. Dito isso, as pessoas se aproximam do nosso protagonista para elogiá-lo, e ele pensa que isso acabou, já que ainda quer manter um perfil baixo e não chamar a atenção. Como agora isso é o que importa, ele se pergunta como poderia ou deveria terminar isso, já que, devido à sua música de piano, ele não apenas ganhou uma onda de favorabilidade, mas também porque Liu Yaxinxin está a apenas 1% de completar o contra-ataque. No entanto, para a sorte do protagonista, naquele momento as pessoas começam a abrir caminho porque o pianista mais famoso de Yang está presente e quer conhecer o homem que acabou de tocar em Golden Hour, pois acredita que ele tem um grande talento e, se seguir sua equipe, garante que dentro de um ano será alguém muito reconhecido. Porém, essa proposta já vem tarde demais, já que nosso protagonista, ao ver essa brecha de oportunidade, acaba escapando silenciosamente. Enquanto fugia, ele agradece, pois, felizmente, um mestre de piano apareceu de repente e desviou a atenção de todos, permitindo que ele escapasse. No entanto, o protagonista, por estar distraído e não olhar para frente, foi fortemente atropelado por uma garota em uma moto. Embora eu ache que o maior impacto foi para a garota. Diante disso, o protagonista se levanta para ver se a garota está bem e, ao se aproximar, tem a grata surpresa de reconhecer que a garota é uma conhecida, a senhorita Shen, que também acaba reconhecendo o protagonista. Após trocarem olhares, a senhorita Shen pergunta se ele pode levantar sua motocicleta, já que sua perna está presa. Mas algo que ele deve ter em mente antes de levantá-la é que a motocicleta é muito pesada e, portanto, ao levantá-la, deve girar o guidão para um lado, perto de seu corpo, e depois segurar a parte traseira. No entanto, essa informação foi em vão, pois o protagonista acaba surpreendendo-a,
deixando-a sem palavras. Mas, reagindo, ela pergunta como ele conseguiu, já que aquela motocicleta pesa 170 kg, ao que ele responde que talvez seja porque ele é muito forte. Mudando de assunto, ele pergunta se ela está machucada, o que, pessoalmente, eu diria que é algo óbvio, mas mesmo assim, a garota responde que está bem, já que muitas vezes tem ferimentos menores como esse, e até teve uma fratura da última vez, o que deixa o protagonista surpreso. Além disso, a garota menciona que o agradeceu no cruzeiro, mas não conseguiu entrar em contato com ele desde então, e que quer devolver o cruzeiro que ele lhe deu. No entanto, a garota não consegue terminar a frase, pois quando ia dizer, o protagonista acaba fugindo novamente, mas ele diz que ela pode doar o dinheiro para as crianças das montanhas ou para os necessitados. Dito isso, ele comenta que está surpreso com sua força, já que, como a garota disse, a moto pesava 170 kg, o que o faz se perguntar qual é o conceito do seu poder de nível 5 atual. E, bem, a melhor forma de descobrir isso é indo à academia, e o protagonista sabe disso, então, por curiosidade, decide ir ao ginásio no dia seguinte para verificar. No dia seguinte, Lin Xin já estava na academia, e enquanto observava cada uma das pessoas fazendo exercícios, ele se impressiona, já que havia muita gente malhando muito cedo pela manhã. No entanto, como o protagonista estava olhando para uma garota, alguém se aproxima e diz que ela é muito bonita, contando que pode ajudá-lo a falar com ela. Mas, claro, como o protagonista não estava procurando isso, ele recusa imediatamente. Porém, esse cara, que é o treinador do local, diz para ele não se preocupar, pois não vai pedir o número dela imediatamente, e enquanto mostrava seus músculos definidos, comenta que as garotas em forma não gostam de garotos fracos, e portanto, ele deve ser como ele. Dito isso, ele se apresenta como Wei Long, o treinador com medalha de ouro daquela academia, que pode personalizar um treino para ele e desenvolver grandes músculos em 3 meses. No entanto, apesar da proposta parecer interessante, o protagonista rejeita, pois só veio medir sua força, e o treinador, sem mais o que dizer, o deixa em paz, enquanto pensa para si mesmo que aquele cara é um fracote. Segundos depois, Lin Xin, enquanto observava tudo isso, se pergunta como se usa o equipamento, e ao ver uma garota passando por ele, pergunta a ela se sabe como utilizar aquela máquina. Enquanto mostrava uma grande tela, a garota, de maneira amigável, informa que aquilo se chama máquina de prensa de pernas, e que ele deve se sentar ali, dando-lhe assim a informação necessária. Depois que a garota explicou ao protagonista como funcionava a máquina, o sistema imediatamente o informa que detectou uma beleza e, portanto, deve começar a missão de contra-ataque. Graças a isso, Lin Xin descobre que o nome dela é Shi Luobin. No entanto, a favorabilidade dela em relação ao anfitrião é de 0%. Lin Xin se impressiona com o sistema, pois ele consegue detectar mesmo com o uso de boné e máscara, além de ter uma função de transparência, o que é impressionante. Ele também descobre que, sempre que estiver por perto, o sistema pode detectar se a outra pessoa passou por uma cirurgia plástica. Dito isso, Lin Xin começa a preparar a máquina, pois pretende testá-la com o peso mais alto, o que impressiona a garota, que, um pouco decepcionada, vai embora, pensando que o protagonista é um novato que não tem ideia do que são 600 kg. No entanto, quando a garota chega ao seu treinador, ela o cumprimenta e imediatamente tira o boné e a máscara, revelando que realmente é muito bonita. Mas não sou só eu que penso isso, pois o treinador dela também, enquanto dizia que ela é bonita, se perguntava por que ela sempre usa boné e máscara, algo que só artistas fazem. Aproveitando que a garota começou a fazer exercício, o treinador começa a se aproveitar da situação, pois enquanto a guiava no exercício, ele o fazia de uma forma muito pervertida. A garota percebe isso e, afastando-se rapidamente, comenta com o treinador que essas ações dele são demais. Mas, tentando se justificar, ele pergunta o que ela quer dizer, dizendo que está apenas se concentrando em fazer exercícios de aquecimento para ela, perguntando se ela suspeita que ele está se aproveitando dela. A garota não afirma isso diretamente, mas diz que, se o próximo treino for assim, pede, por favor, que ele lhe dê rotinas diferentes, pois não está acostumada ao contato físico com as pessoas. O treinador aceita isso e informa que mudará a rotina para ela, enquanto pensava que parece que não consegue fazer isso sem deixá-la sofrer um pouco. Assim, ele inicia o treino,
que, pessoalmente, acho um pouco exagerado, pois a garota estava fazendo exercícios quase sem descanso. Assustada com a intensidade do treino, a garota pergunta ao treinador se essa intensidade não é muito alta, dizendo que precisa ser feito aos poucos, algo com que concordo totalmente. No entanto, o treinador, que já não me cai bem, começa a dizer à garota que, se ela gasta dinheiro para comprar suas aulas, ele será responsável por ela, ou, do contrário, seu dinheiro será desperdiçado e até a reputação dele como treinador medalhista de ouro será prejudicada. Perguntando então se ela entende que as aulas de fitness consistem em trabalho árduo e, portanto, se ela não consegue fazer isso ou aquilo, em que ele pode ajudar. Diante disso, a garota não tem outra escolha a não ser continuar. Dito isso, ela começa a se exercitar novamente, mas enquanto fazia, dizia a si mesma que era um pouco exaustivo, pois ela estava escondida pela empresa há 2 anos e perseverou, e depois de tanto tempo, finalmente conseguiu um papel em um filme da Netflix. Então, ela tem que parecer o melhor possível. O treinador, enquanto observava a garota fazendo exercício, pensa que ela não pode aguentar muito mais, pois até mesmo um treinador estaria exausto fazendo isso. Ele pensa que seria fantástico se ela admitisse seu erro rapidamente e aceitasse sua primeira rotina de exercícios. Mas, ao ver que a garota ainda está resistindo, ele fica impressionado, pois não conheceu muitas mulheres de tanta qualidade em um ano e, por isso, agora a deseja ainda mais. No entanto, seu sorriso desaparece quando nota que a garota desaba de cansaço, o que o faz se perguntar se a cordeirinha ficou sem energia. Mas eu digo, o que é óbvio não precisa ser perguntado. Lin Xin, que estava passando por ali, percebe a garota e a reconhece como a mesma com quem acabou de ter uma missão de contra-ataque. No entanto, ao ver que ela está caída no chão, ele se preocupa e, ao se aproximar, pergunta o que aconteceu. O treinador, ao vê-lo, informa que estão em uma sala de treinamento privada e pede que ele saia. Mas Lin Xin ignora e se aproxima da garota, e enquanto a examina, pergunta ao treinador qual é o sentido de ter uma sala privada se você acaba desmaiando. O treinador, irritado por estar sendo interrompido, pede que ele se afaste, pois vai realizar uma RCP, o que o protagonista não concorda, pois o ritmo cardíaco da garota está muito rápido e ela ainda respira. Realizar uma RCP não faz sentido, mas mesmo assim, o treinador se atreve a mandá-lo calar a boca, o que não adianta, pois, enquanto discutiam, a garota começa a tremer e a ter calafrios, preocupando bastante o treinador, que amaldiçoa e se pergunta como isso pode acontecer apenas por fazer exercício. Enquanto isso, as pessoas pedem para chamar uma ambulância. No entanto, Lin Xin, que estava observando o estado da garota, diz que a ambulância levará no mínimo 15 minutos e teme que pode ser tarde demais. Por isso, decide chamar o sistema, pois quer escolher uma habilidade. O sistema aparece e o informa de uma boa notícia. Como o anfitrião conseguiu 100% de contra-ataque, pode escolher qualquer habilidade, desde o nível S até o nível C. Por último, o sistema pergunta se ele quer começar a navegar pela biblioteca de habilidades, mas como o protagonista estava com pressa, pede ao sistema uma habilidade que possa salvá-lo imediatamente. Dito e feito, o sistema notifica que a habilidade de domínio da medicina tradicional chinesa foi selecionada e começa a transferir todo o conhecimento para ele, o que faz o protagonista sentir uma dor de cabeça intensa por causa da quantidade de conhecimento que estava adquirindo. Mas, no momento certo, toda a transferência de conhecimento termina, e o protagonista percebe que o yang da garota não está subindo e o yin está caindo, pois o sangue não está circulando, além do espírito divino estar perdendo nutrição. Para quem não entende bem, isso é uma expressão usada na medicina tradicional chinesa para descrever um estado de desequilíbrio energético e de saúde. Dito isso, Lin Xin imediatamente começa a pressionar os pontos de acupuntura dela para estabilizá-la. Uma das pessoas que estava assistindo a cena se pergunta o que o protagonista está fazendo, ao que o homem ao lado responde que parece que ele está pressionando pontos de acupuntura para salvar a garota. Mas, devido à juventude de Lin Xin, a garota pergunta se ele é realmente útil, pois, a julgar pela sua idade, ele não parece ser um praticante experiente de medicina chinesa. No entanto, apesar de alguns não acreditarem que ele pudesse fazer algo, para a surpresa de todos, a garota acaba abrindo os olhos, o que surpreende a todos no local. Mas quem estava mais surpreso era o treinador, já que ele não entendia o que Lin Xin tinha feito.
Enquanto isso, Lin Xin ajudava a garota a se levantar. As pessoas no local parabenizavam o protagonista por sua incrível habilidade, pois, considerando quão jovem ele é, não esperavam que ele fosse um especialista. Depois de levá-la para um lugar mais tranquilo, a garota, ao reconhecer que foi o protagonista quem a salvou, o agradece, e vemos como a favorabilidade dela aumenta em 15%. Isso deixa o protagonista feliz, mas ele informa a garota que a rápida frequência cardíaca dela foi a principal causa do desmaio, algo que realmente não é normal, e por isso pergunta à garota se ela tinha acabado de fazer algum exercício extenuante. Com um olhar abatido, a garota comenta que, enquanto estava treinando, o treinador disse que esse tipo de exercício era necessário para ser eficaz. Ao ouvir isso, Lin Xin fica irritado, pois, como treinador, ele deveria saber muito bem qual nível de exercício é adequado para o estado físico de seus alunos. E como isso não é normal, deve haver algum propósito por trás, e por isso ele pergunta ao treinador se ele fez isso de propósito ou acidentalmente, ao pedir que ela fizesse um exercício extenuante que estava além da capacidade física dela. No entanto, mesmo que tenha sido acidental, isso ainda mancharia sua reputação. E isso é confirmado quando uma pessoa reconhece o treinador como Wei Long, um treinador com medalha de ouro, o que o faz se perguntar como ele pode cometer esse tipo de erro. Enquanto outra pessoa comenta que ele provavelmente só queria fazer RCP, baseando-se nisso, questiona como alguém pode se tornar treinador sem ter conhecimentos médicos básicos. Todos esses comentários irritam o treinador, que, abalado pela situação, confronta o protagonista para perguntar por que ele se atreve a questionar sua profissionalidade, já que ele é um instrutor de fitness certificado, enquanto o protagonista não tem nada, sendo apenas um médico de medicina chinesa de quinta categoria. Ele grita que a garota desmaiou por alguma doença oculta, já que desmaiou por um tempo e depois acordou sozinha, e o protagonista só teve sorte, mas continua fingindo. No entanto, essas palavras simplesmente fazem o protagonista quase dar um soco nele, e digo quase porque a garota o detém, dizendo que ele não deve discutir com esse tipo de pessoa, pois vai solicitar à recepção o cancelamento do curso e o reembolso imediato. Com isso dito, eles pensam em sair do local, mas o treinador, sem vergonha alguma, detém o protagonista e pergunta se ele acha que, depois de manchar sua reputação, pode sair assim casualmente. Confiante, ele desafia o protagonista, pois só assim poderá salvar sua reputação. E se o protagonista disser não, nunca mais voltará a pisar naquele ginásio. Lin Xin, diante de tal proposta, aceita o desafio sem medo algum, pensando que realmente não se importa se voltará ao ginásio, pois só queria uma razão para vencê-lo. Momentos depois, vemos várias pessoas ao redor de um ringue, com o protagonista e o treinador no meio dele. Este, com cabelo loiros, zomba do protagonista por se atrever a desafiar Wei Long e pensa que o mesmo está cansado de viver, já que Wei Long não é apenas um treinador masculino, informando-nos que Wei Long já ganhou 3 campeonatos consecutivos na competição de boxe clandestino da cidade de Yanyang. Embora tenha deixado o boxe clandestino, ele já é treinador há 2 anos e nunca faltou um único dia de treinamento, praticando apenas golpes mortais. Com isso dito, o treinador pergunta a Lin Xin se ele não vai usar luvas de boxe, o que o mesmo nega, dizendo que não é necessário, pois não está acostumado a usar isso. Dito isso, Wei Long não perde tempo e ataca o protagonista, lançando o primeiro golpe, mas sem acertar, pois o protagonista o esquiva facilmente. Enquanto faz isso, admite que Wei Long é muito rápido, mas como os movimentos de seu punho são grandes e distantes, são fáceis de esquivar. Ele continua dizendo que o boxe é um golpe fechado, com pequenos movimentos e curta distância, e que, se não fosse pela sua agilidade de nível 5, não conseguiria evitá-lo. Enquanto bloqueava um dos golpes, ele nos diz que essa pessoa definitivamente não é um treinador comum. O treinador, ao ver uma brecha, ataca sem piedade, lançando uma série de golpes, o que realmente preocupa as pessoas ao redor, incluindo a garota, que pensa que todos esses golpes acertaram. Contudo, isso não é verdade, já que Lin Xin conseguiu bloquear todos os golpes, algo que Wei Long achava impossível, pois não conseguia acreditar no que estava vendo. Após receber todos esses ataques, Lin Xin agradece pelas lições de boxe, dizendo que se beneficiou muito, implementando a mesma técnica do treinador, mas com um único resultado diferente de que desta vez,
Todos os golpes acertaram o treinador, deixando-o incapaz de se mover, surpreendendo a todos pela segunda vez ao verem que Lin Xin realmente venceu. Até mesmo a garota, que por um momento pensou que o protagonista perderia, fica de boca aberta. Enquanto levavam o treinador na maca, a garota rapidamente pega Lin Xin e o leva com ela, pois tinha algo a dizer. Sozinhos, ela comenta que tem um pedido que pode não ser justo para ele, mas com sinceridade, enquanto lhe passava um envelope, diz que lhe dará 60.000 yuanes. O envelope é uma gorjeta mais a atual bonificação estatal por bravura, e devido ao fato de sua profissão ser relativamente simples, ela não quer que esse assunto apareça nas notícias e se espalhe. Embora não seja muito o que está dando, ela confessa que são todas as suas economias e espera que ele possa manter isso em segredo, enquanto pensa que é muito provável que o fato de ter desmaiado na academia se torne uma notícia negativa que pode afetar o seu filme online, que começará a ser filmado em uma semana. Baseando-se nisso, sua situação atual não pode tolerar surpresas, e esperançosa, continua pensando que só espera que o protagonista seja uma boa pessoa, aceite o dinheiro e finja que nada aconteceu, acreditando que Lin Xin recusará o dinheiro e, em seguida, procurará repórteres. No entanto, acontece o contrário. O protagonista, sorrindo, diz que não há problema e que manterá o segredo após receber o dinheiro. Dito e feito, ele imediatamente recebe a quantia de 60.000 yuanes, e claro, ao aceitá-lo, a garota agradece novamente, enquanto sua favorabilidade aumenta em mais 5%. Por outro lado, a senhorita Chacha, que havia terminado sua transmissão ao vivo, estava um pouco triste porque Lin Xin não foi vê-la naquele dia. Mesmo que ele não compre um presente, tudo bem se ele vier cumprimentá-la de vez em quando. Imaginando a conversa que teve com o protagonista anteriormente, ela diz que quando o empresário investe, deve ter um retorno, e Lin Xin gastou tanto dinheiro nela, mas nunca pediu nada em troca, o que a faz se perguntar se ele quer que ela tome a iniciativa de entregar-se a ele em sua casa. Mas, negando isso, ela se diz que os homens são como caixas eletrônicos e não tomará a iniciativa de encontrá-los. No entanto, ela se contradiz e acaba ligando para o protagonista, dizendo que vai à casa dele na próxima semana, pois vai gravar um vídeo curto na base de cinema e televisão de Yanjian, perguntando se ele vai vê-la. Uma semana depois, descobrimos que o protagonista aceitou, já que o vemos na entrada da base de cinema e televisão da cidade de Yanjian, onde acaba encontrando a senhorita, que lhe pergunta se ele sentiu saudades. Ao que o protagonista afirma e diz que está tão feliz em vê-la quanto ficaria ao ver dinheiro. A senhorita Chacha, enquanto lhe entregava algo, informa que com isso ele pode se mover livremente na base de cinema e televisão. Dito isso, informam a senhorita Chacha que a gravação dela vai começar. Momentos depois, a senhorita Chacha já estava atuando e, é preciso dizer, estava realmente deslumbrante. Tanto que o diretor ficou encantado e pediu para ela trocar de roupa para gravar a próxima cena. A senhorita Chacha, feliz por sua atuação, enquanto era maquiada, nos diz que sua série de namoro em primeira pessoa é muito popular, e que os likes já superam 1 milhão. Por isso, ela pensa que o protagonista deve estar encantado. No entanto, é o oposto, já que ele se mostrava indiferente ao que via, surpreendendo a senhorita Chacha, que não esperava essa expressão. Enquanto via Lin Xin se afastar, ela se pergunta por que, apesar de ser tão atraente, ele não deseja seu corpo, mas chega à conclusão de que provavelmente ele não gosta que ela haja dessa forma em público, e por isso está chateado. Com base nisso, ela diz que o desejo de exclusividade dele é muito forte, por isso, o odeia, enquanto sua favorabilidade aumentava mais 3%, atingindo um índice de favorabilidade de 88%. Por outro lado, o protagonista nos confessa que foi embora porque, além de ser entediante, não tem nenhuma possibilidade de gastar dinheiro. Contudo, esta cidade do cinema e da televisão é bastante grande e muito divertida, como se você estivesse viajando no tempo. Essa diversão é interrompida por um homem que propõe ao protagonista que atue como substituto, oferecendo um salário de 100 yuanes por dia. Isso não interessa ao protagonista, que imediatamente recusa, mas o homem, sem desistir, faz outra oferta, dizendo que, por precisar de alguém com urgência naquele dia, pagaria 250 yuanes a mais e ofereceria um almoço. Isso chamou a atenção de Lin Xin, pois um almoço para a viagem e um pouco de experiência em atuação não seria nada mal,
além de que a cena de luta em uma pousada lhe lembrava seu filme favorito. No entanto, seus pensamentos são interrompidos por uma confusão, já que parece que o ator principal de um filme se machucou e uma farpa de madeira ficou cravada em seu dedo, fazendo-o gritar como uma criança, o que é realmente decepcionante. Enquanto o responsável pelo ator discutia com o diretor, o mesmo homem que havia feito a proposta ao nosso protagonista informa ao responsável que encontrou um substituto, sugerindo que o protagonista fizesse as cenas de ação. O ator principal concorda, pois não tem problema que o protagonista o substitua naquela cena. As pessoas que passavam por ali zombavam do ator principal por gritar daquela maneira. Enquanto isso, o homem leva o protagonista ao vestiário, onde ele deve se trocar e recebe instruções sobre as regras do negócio. À distância, é possível ver uma garota que, sinceramente, me parece familiar, e de fato é, pois se trata da senhorita Shi Luobin, que também participará do mesmo filme. Isso surpreende nosso protagonista, que percebe que a garota é uma atriz, o que explica por que ela não queria aparecer nas notícias por algo assim. Para sua segurança, ele finge que não a conhece, enquanto ela, ao perceber o protagonista, pensa que felizmente encontrou a pessoa certa e pode se concentrar em fazer o filme. Lembrando-se do contrato que assinou, ela diz que confia nesse filme para fazer seu retorno, já que parece estar vinculada a um contrato. Além disso, ela nos diz que o protagonista masculino desse filme é interpretado por Wu Yifan, um ídolo popular e famoso, mas problemático e incapaz de atuar adequadamente, e ela só espera que isso não afete a qualidade do filme. Momentos depois, Lin Xin estava pronto para a cena, e estava tão bem que as pessoas o elogiavam por ser tão bonito que poderia ser o protagonista masculino apenas por sua aparência. Quando a cena começa a ser filmada, o protagonista faz tão bem que não cometeu um único erro, o que é ótimo, pois terminaram em uma única tomada. Embora Lin Xin tenha participado apenas uma vez, ele foi muito elogiado, e até o diretor ficou surpreso com o jovem, pois ele não fez nada mal. Como o diretor também tem um filme de ação que precisa de um dublê, ele pensa em levar o protagonista para o papel. Outra pessoa que ficou surpresa foi a senhorita Shi Luobin, que, ao ver isso, diz que Lin Xin não só usou suas habilidades médicas para revivê-la, mas também é um ator de ação profissional. Além disso, o bom é que o Yifan conseguiu recuperar o progresso da filmagem que havia sido retardada, o que é incrível, fazendo com que a favorabilidade dela aumentasse mais 8%. Depois disso, o ator principal, que não fez nada nessa cena, diz que é hora de saudar os fãs. Quando ele sai, vemos que é muito querido e tem muitos fãs, que literalmente enlouquecem só por um aceno dele. Momentos depois, é revelado que nesta cena o protagonista masculino retorna do exterior para ver sua noiva e depois parte apressadamente. Já sabendo disso, os atores começam a cena, e vale destacar que a senhorita Shi Luobin participará dela, pois é uma das protagonistas. Contudo, ao começar, vemos que, embora a garota se esforce, o Yifan não o faz, pois mantém uma expressão entediada. Ao ver isso, o protagonista zomba do rapaz e diz que é realmente surpreendente que a garota consiga atuar assim diante de um homem de madeira, opinião que não é compartilhada pelos fãs, que acham que o rapaz está indo muito bem. Mas, na realidade, isso não é verdade, já que o que ele faz parece ser uma ameaça para ela neste momento. O diretor pede que parem e, furioso, se aproxima da garota e pergunta por que sua expressão desabou repentinamente, o que faz com que a garota se desculpe e explique que, como o Yifan disse a linha errada, pensou que ele gritasse corte. No entanto, essas palavras fazem o diretor ficar ainda mais irritado, já que ele é o diretor e não ela, e ele decidirá quando dizer corte. Diferente da garota, o diretor corrige amavelmente o Yifan, explicando que a linha que ele disse se refere a uma morte demacrada, não ansiosa. Queixando-se, o Yifan comenta que é por isso que não quer fazer filmes de fantasias, pois acha um pouco irritante e há muitas palavras estranhas que são difíceis de memorizar. Por fim, ele pergunta ao diretor o que significa a palavra demacrada, e o diretor explica que demacrada se refere a uma pessoa que se preocupa com certas coisas, mas o Yifan não se preocupa com nada, pois acha a palavra feia e sem sentido. Por isso, pergunta se o roteirista está bem e se não consegue escrever, que não escreva, opinião que é fortemente apoiada por seu público, que aparentemente está cego e não vê o fracasso diante deles. Diante disso, o diretor pede que, por favor,
diga a linha do 1 ao 7 e depois grave. Parece que isso interessa Wu Yifan, pois se não me engano, a próxima cena envolve abraçar Shi Luobin, sugerindo que grave a linha 8. Segundos depois, começam a gravar essa linha, que se chama Através do Espelho. Ao começar, a garota se sai muito bem, mas aproveitando a situação, Wu Yifan tenta se aproveitar, mas claramente a garota não permite. O diretor, ao ver essa reação, interrompe imediatamente e pergunta à garota o que ela está fazendo, se suas mãos estão contraídas, fazendo com que a senhorita Luo se desculpe novamente e peça que, por favor, faça novamente. O diretor, furioso, aceita, mas avisa que está de mau humor e que não deve dar mais problemas. Algumas pessoas do público também compartilham essa opinião, achando que o Yifan está trabalhando muito e que não é fácil para ele atuar dessa maneira, e que, por culpa da garota, ele tem que interromper a gravação repetidamente. No entanto, o importante aqui é que uma das pessoas se pergunta se a senhorita Luo não esteve congelada por 2 anos, e se sim, por que se tornou a principal atriz do filme. Lin Xin, com uma expressão relaxada, ao ouvir isso, pensa que a senhorita Luo era uma atriz rica, e não havia como conseguir o dinheiro de volta, mas agora parece que tem muitas complicações e que há um lugar para gastar dinheiro. Por outro lado, o Ifa argumenta que pensava que a senhorita Luo era muito dedicada ao seu trabalho, mas se ela só se esconde dele quando está gravando uma cena emocionante, como pode ser? A garota, embora não seja sua culpa, se aproxima para se desculpar e dizer que não é suficientemente profissional, e que sabe que é difícil memorizar as falas e que as roupas são grossas e apertadas, além de que filmar é realmente difícil. No entanto, seus fãs a apoiam em silêncio, produzindo os melhores resultados e retribuindo o amor direto a eles. O Yifan afirma que tem dezenas de milhões de fãs e que todos se preocupam com ele e têm medo de que ele fique um pouco cansado, então ele deveria descansar mais, e pergunta à garota quantos admiradores ela tem. Mas ao ver a expressão no rosto dela, ele muda de assunto e diz que não é impossível. Enquanto apontava, nosso protagonista decide deixar Lin Xin como suplente para atuar por ele, afirmando que, de qualquer forma, o protagonista é um profissional. Ao ouvir isso, o diretor rapidamente se opõe à ideia e tenta se aproximar do rapaz para dizer que é ridículo. No entanto, é interrompido por essa garota, que pede para ele manter a distância e não perturbar o descanso de Wu Yifan. Enquanto o diretor tentava convencer Wu Yifan, a senhorita Lu estava em pânico, pensando que o acordo tinha acabado. No entanto, para a sorte da garota, o protagonista informa que está lá para desempenhar o papel principal masculino. O diretor, ao ouvir isso, menospreza um pouco Lin Xin, já que o assunto não tem a ver com ele, e o chama de homem de rua. Enquanto o diretor dizia a Lin Xin para não causar problemas, Lin Xin pergunta se não é o Wu Yifan quem tem a última palavra no set, lembrando de que foi o Wu Yifan quem disse que ele deveria desempenhar o papel principal masculino. Essas palavras fazem o diretor ficar irritado e perguntar de onde saiu aquele idiota. Sabendo o que foi dito, ele afirma isso e, portanto, permite que o protagonista desempenhe o papel principal masculino, o que leva o diretor a questionar se isso não vai contra as regras. Enquanto isso, o protagonista pede o roteiro, pois pretende memorizar as falas. Rindo disso, o Yifan pergunta como ele pretende memorizar o roteiro, se ele realmente se acha o protagonista, dizendo que só vai esperar sentado. O diretor, diante disso, tenta fazer o Yifan entender que aquele filme e todo o resto custam dinheiro, e é um desperdício dar esse papel a um desconhecido. O problema maior é que, se os investidores souberem, será difícil explicar. Mas Wu Yifan, seguro do que faz, pergunta a quem falou em desperdiçar o filme, e se ele acha que é tão estúpido, dizendo que ele só deveria olhar para os fãs atrás dele, que estavam furiosos e queriam filmar e tirar fotos do protagonista para prejudicar sua imagem como pessoa, surpreendendo assim o diretor ao ver isso. Por outro lado, a garota estava entregando seu roteiro ao protagonista para que ele também continuasse as falas do papel principal masculino, o que ajudaria a entender o estado emocional do protagonista. O diretor, ao ver isso, se desentende um pouco com a garota, já que ela realmente deu o roteiro a esse dublê e a menospreza um pouco, lembrando-a de que ela é apenas uma atriz de 18 linhas que foi congelada pela companhia por 2 anos e não deve achar que, por ter o papel principal e estar atual com o Yifan, já é uma grande estrela. Lin Xin,
ao ouvir que a garota foi congelada por 2 anos, se surpreende, pois confirma o que ouviu. Enquanto olhava o roteiro, percebe o quão detalhado está, com a confissão da protagonista, a mudança de emoção, a pronúncia das falas, tudo marcado. Ele reconhece que ela é a única no set que realmente quer que esse filme seja um sucesso, o que faz com que o protagonista se proponha a acompanhar a gravação dessa cena. Dito isso, ele pede ao diretor que comece a rodar. O diretor, irritado por ele ter pedido isso, lembra que ele é o diretor, não Lin Shin. No entanto, uma vez que a cena começa, Lin Shin atua tão bem e expressa tão bem suas emoções que surpreende a garota, já que o protagonista realmente lembra suas falas. O surpreendente é que os dois estão tão imersos no personagem que acabam se beijando no meio da cena, surpreendendo a todos no local, que não esperavam que fosse tão bonito. Mas, no meio disso, o rapaz pergunta ao diretor se há uma cena de beijo no roteiro, ao que o diretor nega, mas esclarece que, uma vez que a emoção está presente, o beijo se torna muito bom. Por outro lado, algumas pessoas, ao verem essa cena, comentam que, em comparação, as habilidades de atuação de Wu Yifan são completamente ruins. Wu Yifan, ao ouvir isso, fica irritado e parabeniza Lin Shin por ter memorizado bem as falas. No entanto, não havia nenhuma cena de beijo no roteiro e, por essa razão, acusa Lin Shin de usar a filmagem como pretexto para abusar da atriz, o que é uma completa tolice e o protagonista sabe disso. Mas, para provocar, ele pergunta ao rapaz se não seria melhor fazer a cena novamente, mas sem o beijo, irritando ainda mais Wu Yifan. Enquanto isso, a garota nos confessa que estava tão envolvida no drama que, inesperadamente, começou a beijá-lo. Mas deixando esse sentimento de lado, a garota elogia Lin Shin, pois a cena foi realmente incrível, agradecendo por ter filmado com ela, pois graças a ele, ela tem uma nova compreensão dessa cena. Lin Shin aceita o agradecimento, mas confessa que também foi a primeira vez que sentiu o prazer de filmar, surpreendendo um pouco a garota, pois pensava que Lin Shin era um profissional, mas resulta que não é graças a isso. Vemos como a popularidade da senhorita Lu aumenta em 12%. No entanto, essa situação não agrada a Wu Yifan, que, chamando a atenção da garota, pergunta se ela quer dizer que não tem sentimentos ao atuar com ele. Se for o caso, ele quer informá-la de que elogiou deliberadamente um substituto para menosprezar a ele. O que ele mais odeia é gente tão esquisita. Embora, sinceramente, ele não seja quem deve dizer isso, a garota, em pânico, tenta explicar que ele entendeu mal e que não queria dizer isso, mas, sem ouvir suas palavras, o Yifan comenta ao diretor que quer que esse substituto desapareça, além de querer trocar a protagonista, deixando em pânico a garota. A garota tenta se desculpar, dizendo que cometeu um erro, mas ignorando isso, a garota perto de Wu Yifan se zomba, pois se desculpou tão rapidamente pode ofender as pessoas frequentemente, pedindo ao rapaz que não ouça nenhuma desculpa. O diretor também comenta que não é de se admirar que a empresa tenha congelado por 2 anos, sugerindo que ela deveria parar de gravar e voltar para se acostumar, mas a garota nega, implorando para que não faça isso, pois assinou um acordo com a empresa e, portanto, não podem substituí-la à vontade. O diretor grita com ela, lembrando que ele tem o maior poder no set e pode trocar quem quiser, além de conhecer claramente o acordo de 100 milhões por violação de contrato pelo resto da vida. Isso é o que diz o contrato, e, claro, se houver uma violação, ela será responsável por essa quantia, o que é um preço alto e a garota sabe disso. Ela sente que não vão lhe dar outra oportunidade, não aguenta a opressão e se deixa cair nos braços do protagonista. Ao ver como a garota é tratada, Lin Shin fica irritado e comenta que é verdade que o dinheiro ruim expulsa o dinheiro bom, mas rindo dessa frase, Wu Yifan pergunta que dinheiro bom, já que os que não têm dinheiro são os estúpidos, zombando do protagonista, que após ser elogiado, acha que suas habilidades de atuação são boas, mas Wu Yifan o chama de estúpido inútil. Enquanto isso, a garota também pergunta se ele sabe o que é necessário para estar na indústria do entretenimento e, respondendo a si mesma, diz que é dinheiro. Essas opiniões são aceitas pelas pessoas, que se perguntam como alguém pode ter a ousadia de insultar o Yifan. O protagonista, já cansado desses jogos, diz que está bem, pois não vai mais fingir e vai mostrar suas cartas, confessando que não é um artista de grupo, não precisa de dinheiro e vai pagar a indenização de 100 milhões da senhorita Lu.
Essas palavras fazem com que todos no local zombem dele, pois um ator secundário está dizendo que pode pagar 100 milhões. No entanto, Lin Xin não dá importância a isso e passa seu cartão imediatamente. Ao passar o cartão, a mensagem indica que a transação de 100 milhões foi realizada, deixando todos atônitos, pois não conseguiam acreditar no que estava acontecendo. Mas quem acreditava era o protagonista, que comenta alegremente que não importa quantas vezes ouça, pois o barulho surdo sempre é refrescante. Essa situação o faz recitar um poema, que diz que, quando os cães na margem não param de latir, o barulho de um golpe os faz calar. Dito isso, ele olha para a garota e pergunta se está tudo bem agora. Embora a garota não responda, sua expressão mostra que sim. E aí, apaixonados por esse tipo de conteúdo exótico, aqui é o Anime Digest. Eu tô passando por uma situação que tá me deixando mais desolado do que um anime sem final feliz. Meu computador, o fiel escudeiro dos meus vídeos, deu o último suspiro e decidiu tirar férias permanentes. Infelizmente, isso significa que os vídeos quase prontos, e mais importante, o sustento dos meus gatos famintos estão ameaçados. Então, aqui vai meu apelo. Se você curte o canal e quer ajudar a salvar meus gatos de um futuro sem ração, considere fazer uma pequena contribuição. Vou divulgar a chave Pix aqui na descrição. Se você também tiver um computador sobrando que possa doar, ou se conhece alguém que tenha, moro na zona sul de São Paulo e ficaria eternamente grato. É só me enviar um e-mail e eu te passo o endereço. Muito obrigado pelo apoio de sempre. Em breve, espero estar de volta com mais histórias que vocês adoram. E talvez menos drama de gato com fome. Valeu, galera! E até o próximo vídeo, com a ajuda de vocês.